É legal dentro desse ponto que você tocou, que às vezes os bancos eles fazem assim, ó, se você não contratar o seguro, eu não libero o dinheiro. E o seguro serve para assegurar que o banco vai receber. Então você está pagando por algo que vai assegurar o banco. Sejam bem-vindos ao Wii Podcast. Meu nome é Gustavo, sou o host e rosto desse podcast. Meu nome é Bruno, sou rosto e host desse podcast, E nós somos o o Gestão Gestão de de Liderança. Liderança. Hoje a gente está aqui recebendo com uma grande satisfação a galera da W1 Consultoria, né, que é uma empresa que também é um braço da XP Capital. É muito importante a gente colocar a relevância da gente trazer essas personalidades aqui conosco hoje. E é importante trazer também que somos filhos da terra, né, Vitor? E também jovens que impulsionam muito. E o mentor do Vitor, que é o Bruno, que também deu a satisfação de estar aqui conosco hoje. E a gente agradece muito a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Então, inicialmente, a gente quer trazer para vocês a relevância do trabalho deles em termos de, principalmente, organização financeira e planejamento, né? Dentro do processo de educação. E fala um pouco para a gente do trabalho de vocês, gente. Bom, primeiro, antes de tudo, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Quando vocês comentaram do projeto em si, da oportunidade de estar aqui falando na nossa cidade, na nossa terra, levar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz lá em BH, que a gente tenta levar para o Brasil todo através da educação financeira. É um prazer chegar aqui antes que, pô, muita gente que conhece a gente como filho de alguém e a gente lá, né, em cidade grande, tentando que as coisas aconteçam. É legal a gente trazer um pouco dessa vertente junto do propósito do podcast. Sim, achei muito bacana. Eu fico muito grato de estar aqui conversando com vocês. É um prazer também trazer o Bruno, que é meu líder hoje na empresa. Acho que é muito bacana a gente estar aqui nesse palco trocando essa ideia. Mas falando um pouco do nosso trabalho em si, a gente na consultoria busca orientar as pessoas por meio da consultoria, dentro dos objetivos em si, do que a pessoa tem e do que ela busca fazer com a grana em si. Hoje a gente está numa situação de que o brasileiro está numa situação de que grande parte deles encontra numa situação de endividamento. Acho que isso é uma realidade que grande parte da população acaba entrando nesse quesito. Também é um desafio. Nossa, acho que o Brunão tem até mais tempo de casa, eu já é sócio da empresa também, já tenho um pouquinho de conhecimento a mais para trocar essa ideia. Primeiro também queria agradecer o convite de estar aqui. Um prazer e uma honra também poder ficar falando mais sobre esse assunto, levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. E, então, um pouco do que o Vitor falou, né? O trabalho hoje, ele envolve basicamente tudo que tem dinheiro na vida, né? Então, assim, desde organização financeira até aquisição dos seus maiores sonhos e tudo nesse sentido. Acho que a gente vai aprofundar, não vou ficar me estendendo um pouco aqui nessa parte, né? Mas a ideia é realmente poder divulgar isso que é tão carente no nosso país hoje, né? Então, a gente não aprende isso na escola e acaba sendo um gargalo, né, que desencadeia vários problemas ali ao longo da vida. Então, vamos tentar ajudar as pessoas a solucionar isso de alguma forma. É isso aí. Então vamos ficar ligados, né? O podcast hoje vai ser bem interessante, um papo bem bacana aí sobre a saúde, educação financeira e planejamento financeiro também, igual o Vitor muito bem citou. Nós temos aí praticamente 80% da nossa população numa situação de endividamento. E vamos ter um papo bem legal hoje aí sobre a educação financeira. Vamos começar com o Vitor, né? Trazendo um pouco mais sobre ele, né? Como que ele chegou a W1, uma das experiências que ele passou aí, como que... Traz um pouco da sua trajetória pra gente, Vitor. Bom, pessoal, acho que é até legal começar do começo mesmo. Eu até saí daqui de Rio Casca, eu era muito novo, tinha cerca de 15 para 16 anos, quando eu fui fazer ensino médio em Ouro Preto. Vivi 2 a 3 anos lá por causa da pandemia, eu tive que vir um ano antes. Tipo, sempre tive esse laço aqui, a gente no interior é sempre mais focado em trabalhar desde novo, sempre a gente é acostumado com isso. Então eu sempre tive essa pegada também. Depois tive a oportunidade de começar a fazer faculdade lá em BH, né, na UFMG. Estou cursando administração lá. E toda a vida, desde que, de novo, eu sempre gostei de estar em contato também com meu pai, na loja, trabalhando em si. E lá em Belo Horizonte, quando eu comecei na faculdade, depois do meu segundo período, eu já engatei meu primeiro estágio. Depois tive a oportunidade também de partir para outro, antes
de trabalhar na W1. Eu trabalhei no BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, onde eu trabalhava lá na parte de análise de crédito. E foi aí também que surgiu a oportunidade, onde que eu comecei os primeiros contatos com o Bruno, a gente trocou a ideia da oportunidade de eu trabalhar como consultor financeiro. Eu achei legal o propósito da empresa, a visão de valor, a oportunidade que eu via no trabalho em si. E foi onde que a gente fechou essa parceria, onde que eu comecei a trabalhar com eles e até então está sendo uma grande oportunidade e acredito que vai ser uma trajetória de muito sucesso. Ah, isso é muito interessante, Vitor, principalmente do ponto que você coloca, que a gente sabe que o nosso comportamento ele é muito condicionado pelo meio, né? E muitas vezes a gente se encontra naquilo que a gente busca diante das nossas necessidades pessoais e afetivas, emocionais também. Então, o que que você acha que ao longo da sua vida te direcionou a trabalhar hoje dentro desse mercado financeiro, né? Principalmente nessa questão de planejamentos estratégicos, nessas análises que você faz, e você também já tem um curso técnico, não é isso? Como que foi isso? Como que foi esse processo para você? Cara, então, em relação ao curso técnico, quando eu tenho formação lá em Ouro Preto, meu curso técnico até não é voltado mais para a área que eu atuo hoje, que é mais voltado para consultoria, para administração e tal. Meu curso técnico é em edificações. Quando eu era mais novo, sempre tive muito contato também com meu pai, em construção, essas coisas. Eu tinha vontade, sim, de seguir na área de engenharia, pra você ver como que as coisas, às vezes, a gente almeja certas coisas em certos períodos de tempo na nossa de idade em si, e as coisas mudam. Então, quando eu era mais novo, quando eu fui para Ouro Preto, eu tinha essa mentalidade de fazer engenharia, de mexer nessa área mais de construção civil. Mas acabou que depois que eu tive contato, vi que aquilo não era o que eu almejava em si. E eu sempre também tive muito contato na loja. Então, aí que eu parti mais para essa área de administração. Mas falando um pouco mais sobre questão do que me despertou o interesse, o que foi para trabalhar na consultoria, foi em si o propósito de valor da empresa, do que a gente prega em si e também do nosso propósito, que é realmente transformar vidas e realizar sonhos através da educação financeira, fazendo uma entrega de uma consultoria bem feita, de um planejamento, porque a base para qualquer objetivo e sucesso em si é a questão do planejamento. Não tem como você querer almejar algo sem um plano de ação, um plano de. Então, o planejamento em si é a base de tudo. E hoje a gente lidar com esse desafio da educação financeira do brasileiro, porque é um fato essa escassez de educação financeira, é um grande desafio e a gente tenta levar isso através do nosso trabalho para cada dia mais mudar a vida de pessoas através da educação financeira, que eu acho que é um propósito muito legal. Eu também abracei muito essa ideia quando surgiu os primeiros contatos com o do Bruno, a W em si. Eu achei muito bacana e eu mergulhei de cabeça, para falar a verdade. Maravilhoso, muito bom. E diante disso também, a gente gostaria de saber um pouco mais da sua história, Bruno. E como que foi esse desenvolvimento até chegar na W1 e depois essa escala dentro da empresa onde você hoje chegou a ser sócio dela. Como que funcionou isso? Show, essa trajetória é bem legal porque, assim como o Vitor, eu comecei trabalhando com meu pai. Meu pai tem uma loja pequena, uma distribuidora, né? Ele mesclava entre loja de roupa e distribuidora de tecido. Então, meu pai sempre gostou, assim como o pai do Vitor também. Acho que até uma característica, meu pai também veio do interior. Então, desse pessoal, meu pai começou trabalhando com roça, foi sempre construindo. Então, acho que estava até conversando com o Vitor, eles sempre pensaram em querer trabalhar. E meu pai via oportunidade de vários segmentos, mas o importante para ele era estar trabalhando. Então, ele sempre brincava assim comigo: pô, eu tenho que diversificar minhas fontes de renda. E ele buscou fazer negócios em geral. O tecido foi onde ele perpetuou por mais tempo. Tá até hoje ali, já tem mais de 30 anos de empresa. E eu fui atuar com ele nesse período. Então eu lembro que no início, assim, né, até antes de eu entrar na faculdade de economia, tinha um aplicativo que o pessoal fazia simulação de bolsa. E eu, no terceiro ano do ensino médio, conversava com um menino que era mais ou menos também lá da idade na época, e ele já fazia isso de alguma forma. Eu lembro que eu comecei a ter contato com isso, depois eu larguei para lá. Mas meu pai também sempre mexeu com isso. Só que meu pai gostava de fazer umas operações que eu não via muito sentido, mas eu só lembro dele me contando: tô ganhando tanto hoje, ganhei tanto hoje, ganhei tanto. E eu ficava: meu Deus, mas será que isso é verdade? Foi quando foi me surgindo esse despertar pro curso. Mas quando eu entrei na faculdade de economia, assim, de certa forma,
só via número, né? Eu falava, não, cadê aquilo que eu tava procurando? Cadê aquilo que eu tava procurando? Confesso que no início eu tive até um pouco de dificuldade ali de adaptação. Uhum. Não me encontrei na faculdade de cara, mas quando eu encontrei as matérias de mercado financeiro, eu falei, pô, é isso aqui que eu quero. Foi quando eu falei, pô, beleza, gostei muito, gostei da teoria, mas eu também quero ir para a prática. Para mim não tá funcionando ficar só na teoria. E aí, deu pandemia, né? Eu lembro na época também, eu comecei a me especializar. Então, fui buscando cursos, participar de processos da liga financeira lá da minha faculdade. Fui buscando me especializar dentro do próprio curso, né? Porque o curso eu sempre vi ele de uma maneira generalista, tinha várias áreas. Tendi a seguir para essa área de investimentos na época, né? E beleza, fui para essa área e aí deu 21. Surgiu um processo, né, seletivo. Um amigo meu fez uma indicação para eu trabalhar num fundo de investimento em startups. Foi quando eu comecei. Comecei passando por um projeto de aceleração. Então, até legal que eu vi esse processo de desenvolvimento, como que era desenvolver uma empresa ali do zero, tirar da ideia, pôr no papel, fazer teste, se aquela hipótese que os caras estão querendo validar, se aquele produto que eles estão querendo desenvolver faz sentido, né? Quem são os consumidores, aquele desenvolvimento total. Então, passei por esse processo, depois eu fui trabalhar, a empresa teve uma reestruturação, fui trabalhar diretamente no setor financeiro. E meu chefe também era uma pessoa meio semelhante ao meu pai, tinha vários negócios diferentes. E eu trabalhava como se fosse o consultor financeiro dele, mas só hoje que eu tenho essa visão, que eu consigo entender isso. Porque eu ajudava ele nas tomadas de decisão financeira, sobre investimentos nas empresas, sobre investimentos nos imóveis, se fazia sentido aquele preço que a gente estava pagando, né? Então, eu via que meu caminho estava se tornando a avaliar as coisas, né? Eu era uma pessoa que estava se tornando aquela pessoa que ia recomendar para as pessoas o que elas deveriam fazer. E eu sentia a necessidade de me especializando, então continuei buscando por fora, né? Muito na matemática ali, como fazer uma análise de investimentos, como fazer uma análise bem feita, fui buscando pessoas referências. Foi quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar exclusivamente com isso. Eu lembro que foi até lá no ciclo da empresa, né? A gente estava participando de um programa de aceleração, foram vários empreendedores lá, e a gente vai conhecendo pessoas, estando em contato com empresas. Foi quando surgiu essa oportunidade de eu trabalhar nessa empresa como analista. Então, eu era analista de empresas. Então, né, igual tem um imóvel, assim, é mais comum a gente falar, né? Quanto que vale o imóvel? Quanto eu vou pagar? Né? Para a empresa também tem isso. As pessoas não entendem o valor daquele patrimônio que elas têm, mas realmente aquilo ali tem um valor. E muitas vezes pode ser o maior ativo que você tem na sua vida. E com certeza, e eu acredito que isso deve ser bem fluido, né? É, Até porque depende da administração, o seu patrimônio ele muda de valor, né? Ou seja, muitas vezes, quando acontece o caso de às vezes perder o dono da empresa e o herdeiro assumir, né? Para não exato. saber se vai seguir os valores, a mesma missão da empresa. Então, isso eu acho que é um ponto que traz identidade. E aí, exatamente. Só que as pessoas acabam não sabendo. E, geralmente, quando elas procuravam a gente para fazer essa avaliação, era quando estava alguma coisa dando errado. Então elas olhavam pela ótica errada. Mas beleza. Fui me especializando, fui fazendo, fui trabalhando, fui fazendo isso de uma maneira repetida para eu realmente me especializar. E acabou tendo uma reviravolta porque eu sempre investi mesmo desde quando eu comecei a trabalhar. E eu sabia que em algum momento eu ia ajudar as pessoas a passar pelo caminho também que eu tinha feito. Eu consegui ter alguns resultados ali, né? Muito pelo momento que eu estava iniciando ali, posso dizer que não pela sorte, mas talvez mais pelo momento do que pelo conhecimento. Então hoje eu assumo isso, que por mais que eu tenha conseguido resultado anteriormente, não foi 100% por mérito meu, né? Foi uma conjuntura ali de fatores. Eu falei, pô, vou buscar então fazer as coisas direito. Então fui me especializando e quando surgiu a oportunidade de eu entrar na W1, falei, pô, eu lembro que eu tinha assistido uma série no Netflix que o cara trabalhava com consultoria financeira. Eu não vou me lembrar o nome, depois se eu lembrar aqui eu falo, mas vale a pena dar uma olhada, é bem legal. Ele explica como que funciona a atuação de um consultor, porque aqui no Brasil, apesar de não ser uma profissão comum, nos demais países já é uma profissão bem disseminada, né? Todo mundo tem esse profissional. E E deveriam ter, e né? deveriam ter, né? De certa forma. E aí, quando eu vi isso, eu falei, pô, é isso que eu quero. Por quê? Porque aqui eu consigo ajudar a pessoa financeiramente de várias formas. No investimento eu fico muito restrito. Então, eu abracei aquilo como uma causa porque me identifiquei com o propósito daquilo. Sim. E aí eu lembro que no início eu falei, pô, preciso fazer acontecer, porque a gente tem uma parceria com a W1, né? A gente tem muita liberdade para empreender.
dentro da própria empresa, pelas moldes que eles fazem ali com a operação, com o time. Então eu fui me desenvolvendo, sempre busquei tentar entregar o mais possível, pegar o máximo de casos possíveis para eu poder também ter experiência. Então eu não ligava muito para quem era meu cliente, nada disso, eu só buscava em fazer porque eu queria melhorar e queria ajudar as pessoas. Uhum. Então isso foi acabando se tornando um resultado. No início não foi tão fácil assim, eu demorei mais ou menos 6 meses para ver as coisas realmente acontecerem, mas depois de 8, 9 meses eu virei sócio da empresa. Então, né, foi um pouco ali da minha trajetória, mas acabou sendo uma consequência do propósito. Então, isso Com que eu achei o certeza. mais legal, assim, né, de todo aquele momento que eu tava passando. Uma Isso é, consequência do propósito. esse é um ponto interessante, e aí vamos estender a pergunta para o Vitor também. Traz um pouco mais sobre assim, as dificuldades, as objeções que vocês tiveram nessa caminhada, nessa trajetória até onde vocês estão hoje. Eu acho que é importante as pessoas saberem que não é sempre aquelas mil maravilhas, né? Vão ter dificuldades, e também traz um pouco sobre as habilidades, além do conhecimento técnico, além de ser consultor financeiro, algumas habilidades que também foi importante na trajetória de vocês. É, posso começar? Pode, Beleza. ficar à vontade. Eu acho que o primeiro ponto é não desistir. Assim, eu e o Vitor, a gente veio conversando de BH aqui sobre isso, que eu busquei me aproximar muito de pessoas que foram bem-sucedidas e o único ponto que eu cheguei de conclusão é que nenhuma delas desistiu e todas buscaram se aprimorar. Então, no início eu busquei fazer o máximo possível. Não ligava para de que forma, se eu estava fazendo da melhor forma possível, se estava tudo perfeito, não me importava nada. Só me importava fazer o máximo de vezes possíveis. Só que lá na W1 o nosso processo é um pouco diferente. A gente não recebe clientes da empresa, a gente tem que ir atrás dos clientes. Então, a primeira coisa assim que a gente começa a lidar, até falando assim dos desafios, é com a maturidade financeira das pessoas que a gente está conversando. Eu lembro que quando eu conversei com o Gustavo a primeira vez, eu fiquei até impressionado, assim, porque ele já é uma pessoa que tem uma maturidade financeira mais alta. Muito obrigado. E é muito difícil a gente ter esse nível de conversa, principalmente pela nossa idade. Muitas vezes as pessoas na nossa idade, elas não estão preocupadas, né? Tem até um exemplo ali que é difícil a gente encontrar, porque, né, na nossa idade, até os 28, o brasileiro está preocupado em sair final de semana, ter dinheiro para o fim do ano para fazer a viagem de Réveillon, e depois ele vê o que ele vai fazer para poder pagar as coisas. Exato. Um exemplo disso que é muito legal quando a gente começa a fazer algumas reuniões, igual que as reuniões de análise que a gente faz, é perguntar para, um exemplo, Gustavo, você pensa em se aposentar quando? A pessoa vira e fala, pô, nunca pensei em quando que eu vou aposentar, com quanto que eu quero aposentar. Porque Isso é muito comum. você vai trabalhar eternamente, você vai ter condição física de trabalhar e, A nossa realidade ela é tão entendeu? distante hoje, né? As pessoas não pensam no dinheiro. A gente tem tantas pessoas endividadas que não tem nenhum plano futuro, né? Tipo, eu acho que eu quero daqui tanto tempo. As pessoas só pensam assim, eu vou trabalhar o máximo que eu puder e chegar lá eu vou ver. Eu vou ver. Eu costumo muito falar que é diferente do pensamento do Warren e do Chris, né? Do Warren Buffett, que ele fala que sempre foi o sonho da vida dele juntar R$ 1 milhão. É, E ele acha engraçado que o sonho das outras pessoas é gastar 1 milhão, é. né? Então, é diante desse processo que a gente consegue perceber o início da maturidade financeira e do planejamento de longo prazo. Porque isso não necessariamente é apenas dentro da questão financeira, da educação, mas é muito dentro da saúde também. O que você está fazendo hoje para você chegar lá nos 60, 70 anos de idade com a qualidade de vida que você tem hoje? E quando a gente fala do estilo de vida, dos hábitos, da rotina, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender de que a atividade física não necessariamente vai fazer ela viver durante mais tempo, o que muitos estudos comprovam que sim, tá? Mas não é só isso. É que por mais que ela vivesse a mesma quantidade de tempo, a qualidade de vida que ela vai ter durante esse período vai muito além, né? A gente tem vários exemplos de pessoas de sucesso que entenderam a importância, depois de alcançar o sucesso financeiro, a importância da saúde, né? Com certeza. Eu costumo falar que quando você não tira um tempo para gastar na sua saúde, daqui a pouco você vai gastar dinheiro com ela. Com certeza. Ah,
E aí também vai entrando nessa questão não só da maturidade também, que é o desafio da estatística, né? Você conseguir atingir um número suficiente de pessoas que vão estar aptas a fazerem um serviço como esse, ou estarem aptas a terem um consultor financeiro. Educar essas pessoas, né? Porque vocês têm que educar primeiro. Vocês primeiro têm que ensinar o que É é que ser o consultor. é o desafio em si, porque quando a gente entende a situação, a gente consegue fazer planos, a estratégia em si, para melhorar a vida da pessoa. Só que o mais difícil nosso não é fazer isso. O mais difícil nosso é fazer a pessoa entender isso, a necessidade dela. Convencer ela. Que, na real, igual a gente fica discutindo isso até, era igual no Brasil, todo mundo deveria ter um consultor financeiro, que até igual o nosso fundador, ele não é brasileiro. A gente traz uma metodologia de consultoria consolidada na Europa. O nosso fundador, ele troca já vem de vez em quando no Brasil, até no mês passado, Sim. ele teve no nosso escritório, fez uma palestra pra gente, um treinamento muito interessante, aliás. Ele fala igual que na Europa em si, o comum não é. Você já ouviu falar sobre consultoria? Não é assim que as pessoas abordam. É tipo, quem quer ser o consultor financeiro? E é muito diferente essa cultura, né? Muito. Essa forma de enxergar, porque olha para você ver, vocês trouxeram até o exemplo aí do mentalizador de todo o processo que vocês aplicam hoje na prática, de que essa percepção de tempo, de qualidade de vida e de esforço que você vai ter que se dedicar ali correndo atrás do dinheiro, ou você, com o dinheiro que você correu atrás e já conseguiu fazer com que ele também trabalhe em prol do seu próprio desenvolvimento, né? A gente pega aí economistas famosos, principalmente a gente estava conversando antes do Mises, né? Que eu sou simplesmente fascinado pela forma como a organização financeira ela acontece de uma forma muito semelhante à organização do processo mental. E como que as coisas andam juntas, né? Eu acredito que até Bruno também, que trabalha dentro dessa parte, principalmente dentro do direito bancário, ele está o tempo todo em contato íntimo e direto com as pessoas endividadas, né? E quando a primeira coisa, antes dele começar a entender a dívida da pessoa, como que funciona sua receita e sua despesa. Aí a pessoa fala assim, não sei, não parei para Eu pensar. tenho que pagar tanto por mês. Eu acho que antes disso até a gente precisa entender primeiro os hábitos da pessoa. Porque isso reflete tudo. Isso O reflete problema é tudo. que a minha situação ela é um pouco mais complexa. Quando a pessoa chega no meu escritório, por exemplo, é porque ela tem 70, 80, 90% da renda tomada e não é pro mínimo existencial, que é o direito à moradia, ao vestuário, à saúde, à alimentação. Ela tem 80% da renda tomada, às vezes por empréstimo consignado. A gente pega servidor público hoje que, pô, o cara tem... eu tenho cliente que ganha 22 mil e ele deve 23 e pouco. Só dentro do consignado ele tem 19. Aí sai do consignado, tem mais 2, 3 empréstimos. O cara ganha 23 mil e não sobrevive. Eu acho que também aí a gente vai entrar também em outro desafio que a gente tem, é que muitas vezes os profissionais que atuam nesse setor são distintos. Então, inicialmente, né, a gente falou ali um pouco mais de uma maneira geral, mas a gente trabalha com muita coisa. Então, a gente é concorrente, por exemplo, de um assessor de investimento, a gente é como se fosse concorrente de um gerente bancário, a gente é concorrente de um vendedor de consórcio. Então, a gente está envolvido em tantos processos porque acaba sendo difícil. Você falou um pouco ali da organização mental, porque realmente esse planejamento não é fácil, né? Você parar para pensar, a pessoa tem que organizar quanto que ela ganha e quanto ela gasta, ela não sabe, ela tem que entender questão de dinâmica de tempo, prazo, como que funciona isso no tempo, ela tem que entender de orçamento, né? Assim, é óbvio que as coisas isoladas, às vezes pode até ser uma coisa meio simples, porque eu falo assim, né? Não necessariamente o simples é fácil, mas são várias coisas isoladas que quando você junta elas em um processo único, isso acaba se tornando complexo. Então, às vezes, o cara, no momento que ele pegou um empréstimo ali, fazia sentido. Só que ele não entendia o produto que estava sendo oferecido para ele e como que isso ia ser feito. E aí entra o problema também do nosso mercado hoje de ser muito concentrado. Então, é uma questão de dificuldade que envolve aquilo que a gente está promovendo aqui, que é empreendedorismo. O fato de a gente ter poucos empreendedores no Brasil e o brasileiro ter a cabeça de rentista, ou seja, de tem que ser ou funcionário público ou tem que ter um salário alto, né? Pô, é engraçado, às vezes eu converso com familiares, falam, pô, mas você nunca pensou em fazer concurso? Por que você não faz concurso?
Pô, e é difícil, às vezes, até eu julgar o cara, porque ele foi ensinado da mesma forma. Não teve uma quebra de cultura. Então, o que acaba acontecendo? A gente fica limitado na questão de serviços disponíveis, profissionais para poder atender a gente. Como está tudo concentrado na mão de um só, aquele cara é ganhador de mercado e ele não quer que as mais pessoas cresçam. E eles conseguem fazer com que elas não cresçam literalmente, porque envolve política, envolve 1 milhão de questões ali que acabam limitando o crescimento de quem está querendo fazer algo diferente, Colocar uma competição, uma né? competição. Porque numa competição de mercado, quem acaba ganhando sempre é o próprio consumidor, né? Exato. Com qualidade, com disponibilidade, tudo isso dentro do serviço. Mas outro ponto importante que você traz, que eu percebo que também é uma dificuldade muito grande, principalmente dos rentistas, é justamente as pessoas não entenderem a importância de diversificar uma carteira ou de diversificar a fonte de renda. Uhum. Porque as coisas estão ligadas, são interligadas, porém são coisas diferentes, né? Principalmente dentro desse ponto de renda. Eu gosto de usar muito como exemplo aí o Bruno Perini, porque o Perini ele começou como um soldado do Exército Brasileiro, né? E desde então ele já fazia estudos, muito impressionado também pelo pai dele, né? E a gente percebe uma figura de líder trazendo... Não existe uma pessoa que nasce líder. As lideranças elas são formadas e muitas vezes mediadas pelo espelho de alguém. Então a gente precisa ter exemplos ali que nos impulsionem, né? E diante disso, a gente percebe que tanto na organização de montar uma carteira de investimentos e com carteira de investimentos, que eu digo não necessariamente é só investimento financeiro, a gente acaba usando do capital financeiro, mas é investimento em qualidade de vida, como por exemplo, um tempo de aposentadoria pré-determinado, né? E uma aposentadoria que não necessariamente dependa do INSS, assim como também uma renda de curto, médio, longo prazo, como que a gente poderia trabalhar ali com os dividendos, como que a gente poderia trabalhar ali, hoje em dia também, a gente falando de tecnologia, a gente não pode deixar de falar de criptomoedas, né? O Bitcoin aí, hoje consolidado, uma moeda consolidada, né? Ainda de certa forma um pouco não deixa de sair desse campo da especulação, né? Porém, hoje é o que a gente está percebendo onde os passos que o mundo está caminhando para ele. E os rentistas, muitas vezes, essas pessoas, elas acabam fazendo aquele trabalho, é só aquilo ali que eu faço, né? Eu acordo às 8, vou para o trabalho, saio às meio-dia, almoço, volto 2 horas da tarde, trabalho até às 5, vou embora para casa, salvo finais de semana e feriados. Essa é a Repete realidade isso do durante brasileiro. 40 anos. Exatamente. O sonho do brasileiro é ser um CLT, né? Exato. E vocês devem perceber muito disso, principalmente quando vocês pegam na prospecção dos seus clientes justamente o objetivo deles. Sim. E como que vocês nicham isso? É, Não necessariamente a gente tem um nicho específico. Porque, na realidade do brasileiro, acaba que a gente consegue trabalhar dentro de todos os nichos. Mas igual tem alguns exemplos que são pessoas que geralmente até o Bruno falou, pô, eu tenho um case de um cara que ganha 22 mil e quase 100% do cara é comprometido. Quase 100 não. Não, 110, né? 110. Não, tipo, você pergunta pra pessoa assim, o que que você precisa pra sobreviver? A pessoa não sabe. Não sabe, não sabe. Quanto que você gasta no supermercado? Eu não sei. As pessoas não querem fazer conta, não Sim. querem fazer planos, não querem traçar planos. E dentro do nosso do objetivo da ação do superendividamento e da lei que foi criada, o primeiro passo é montar um plano de pagamento. Sim. É fazer a consultoria que vocês fazem para as pessoas. Não, a gente fala que uma coisa que faz total diferença é a pessoa ter agenda. Só de você conseguir organizar seu dia a dia, isso já reflete 100% na sua rotina, nos seus hábitos. Então, isso também desencadeia muito relacionado a isso. assim, eu diria que tem perfis melhores de trabalhar, por óbvio, né? Acho que toda área tem isso. Mas talvez a única pessoa que não faça muito sentido a gente trabalhar, de certa, digamos assim, é quem não trabalha, né? Por óbvio. Então, se a pessoa não tem renda, ela não tá apta ali em tese, obviamente, né? A ter uma solução financeira. Porque a gente fala assim, que hoje o nosso trabalho ele é 100% focado em trazer independência financeira para as pessoas. Então, assim, a gente já busca um perfil de pessoas que elas já estão nessa idade, né, de ter ali os ganhos, né, independente de quanto seja, mas que tenha pelo menos um ganho ali. Porque às vezes acaba que o nosso trabalho fica muito restrito quando a pessoa às vezes só recebeu um valor X e não faz nada.
né, além disso, então não tem mais nenhuma fonte de renda, que seja uma mesada, tá? Pode ser uma mesada, então, às vezes uma pessoa, ela tem que ter um fluxo constante e ter liberdade para tomar essas decisões. Eu acho que esse que é o critério inicial para a gente nichar ali um perfil. E o segundo é realmente entender onde a gente pode ajudar. Porque, assim, igual, por exemplo, o Bruno falou ali do pessoal endividado. A depender, né, um advogado pode ser que ele resolva mais a situação do que eu, porque eu atuo muito na prevenção dos problemas e eu consigo atuar dentro de um limite. Porque, por exemplo, o cara pegou uma dívida, o cara já tem um contrato. Eu não posso quebrar o contrato, né? Eu posso, talvez, entender junto com um advogado, que é uma pessoa especializada, né? Então, a gente busca fazer realmente parcerias com pessoas que são de confiança da gente, que saibam fazer um diagnóstico melhor para aquela situação do que eu mesmo. E esse cara talvez pode me dar orientação, né? O Bruno vai saber falar melhor que eu, mas talvez tenha uma brecha, alguma lei ali que pode encaixar, é passivo de discussão aquela situação. Mas o ponto é, né? Às vezes é meio difícil a gente atuar se não tiver um outro profissional ali em conjunto, por causa dessas limitâncias que eu acabei de dizer agora. É um ponto muito interessante porque nós temos uma captação muito predativa dos bancos hoje em dia. E o que que acontece? Eles chegam. Então, por exemplo, vou citar um exemplo do que está acontecendo com o nosso escritório agora, onde é a sede do escritório. Na sede tem uma universidade e essa universidade é federal. E assim, eu peguei um cliente e desse cliente me resultou vários outros. Da mesma forma que eu cheguei lá e peguei o primeiro e vários outros, os bancos faziam a mesma coisa. Então eles chegavam lá, eu oferecia um empréstimo para o Gustavo. Aí você ia vir cá e pegava o empréstimo. Você vinha cá e pegava o empréstimo. Então, você precisava do empréstimo? Não. Mas o Gustavo pegou, então eu vou pegar também. E você pega o contra-cheque da galera, é tipo assim, 10, 20 empréstimos. Eles põem lá 120 vezes de 20, 30, 40 reais. As pessoas não têm essa dimensão. E aí, quando vai perceber, o contra-cheque já está completamente tomado. Isso é legal também, porque o brasileiro ele é muito acostumado, né? E um outro problema também que a gente envolve, porque assim, vou fazer uma comparação aqui, vocês vão começar a entender, eu acho que é legal. Quando a gente fala de pessoas e empresas, né, o que traz a diferença em relação à vida financeira dos dois é a complexidade, porque envolve principalmente diferentes dinâmicas, mas nem tanto. O que é a causa dessas diferentes dinâmicas? Uma empresa, às vezes, ao lidar com o cliente, ela tem que oferecer uma condição de pagamento, às vezes, melhor. Isso vai necessitar para ela um outro tipo de solução financeira, não um produto. Beleza. Então, eles vão envolvendo ali dentro do know-how que é a necessidade deles, várias soluções financeiras para encaixar nas condições que eles precisam para fazer aquilo ali dar certo. Quando na pessoa física, ela começa também a se envolver com vários produtos financeiros, que ela acaba tendo uma percepção ali, é que ela começa a ter uma cabeça de empresa. Mas beleza, por que eu estou falando isso e por que eu vou fazer esse parênteses? Porque às vezes o cara, quando ele vai pegar um empréstimo, o cara só pensa no valor ali da parcela. Então ele não entende se aquela solução financeira é a mais adequada. Geralmente nas empresas eles tomam a decisão assim, eles olham qual é a solução financeira mais adequada para aquele problema. O brasileiro não, ele entende ali um cara que ele tava até vendo isso com o Vitor hoje na loja. O cara chega na loja com um problema, ele não quer saber a forma que você vai resolver. Então, se pega uma pessoa que tem uma captação agressiva, algo nesse sentido, que ele não é que ele não está preocupado, mas em tese ele está mais preocupado com o resultado dele do que se aquilo realmente te atende da melhor forma possível. Ele vai talvez tentar casar uma parcela ali que caiba no seu bolso, o cara vai pensar, não, essa parcela aqui eu aguento. Só que a gente esquece o quanto que nossa vida muda às vezes, num prazo muito curto. E às vezes ele se compromete num prazo muito longo. Num prazo muito longo. 120 meses. Exatamente. Então, assim, o cara, quando ele vai entender, ele só olha para a parcela, mas ele também não consegue ter o conhecimento para entender uma coisa que não é simples, mas o que é juros? E eu acho engraçado isso, que as pessoas fogem tanto, porque elas tentam justificar o irrazoável, né, com o ilógico. Como, por exemplo, eles tentam trazer as exceções como regras. Aí fala assim, não, mas é porque o meu pai, ele estudou lá na época da ditadura militar, né? E aí ele teve o financiamento do governo, e aí só depois que ele formou que ele começou a pagar o financiamento, só que foi muito bom, porque ele dividiu em infinitas vezes, só que na hora que ele formou, que ele foi pagar, ele conseguiu pagar em um ano só,
porque a moeda desvalorizou tanto, mas tanto, que ela não seguiu a inflação, não acompanhou, trocou a moeda e ele pagou a dívida dele. E em um ano foi o melhor negócio que ele fez na vida dele. E por isso, eu vou fazer para mim também. É, por questão da poupança, né? A famosa poupança. Exatamente. Então, assim, as pessoas elas não entendem a fluidez, não só do mercado financeiro, elas não entendem Da vida. exatamente. É nesse ponto que eu ia chegar. Então, essas nuances, esses detalhes, é isso que faz a diferença, né? Por exemplo, um ponto que eu achei muito interessante de vocês, quando vocês falaram de empresas que vocês, de certa forma, são concorrentes, porque desempenham trabalhos semelhantes, é uma empresa de captação de seguros, seguros de vida, que eu nunca vi. Parece que eles têm uma mira em cima de médico. O médico forma, na hora que o médico forma, no dia seguinte ele tá na porta do médico falando assim, já tem um seguro de vida. Então, quer fazer um? Então, assim, eu acho que isso talvez sirva até como uma dica para vocês, porque o nosso objetivo dentro do grupo de gestão de liderança é a gente expandir cada vez mais dentro do campo educacional, a gente educar as pessoas a entenderem qual é a melhor qualidade de vida e a melhor estratégia que elas podem viver para organizar, de fato, a forma como ela leva a vida dela, né? A dinâmica da vida dela. E aí eu percebo que vocês deveriam também, talvez, dedicar um tempo, talvez, para aquela pessoa que acabou de se formar diante de um quadro de profissional e aí oferecer, ó, vamos organizar a sua vida? Aí ela fala, que vida? Eu falo, exatamente. Esse que é o grande processo. Mas é igual na hora que você me fez a pergunta que a gente abordou vários aspectos, na hora que eu falei do exemplo, que é igual, muitas das vezes a gente consegue chegar na reunião, trocar uma ideia com a galera sobre isso, só que é uma galera que, tipo, ganha bem, mas no final do mês fecha no negativo. Às vezes é até comum isso. A pessoa não saber quanto que gasta sobre isso, e isso é muito em relação à educação financeira, igual, um exemplo igual hoje você é médico, muitas das vezes os médicos, a galera que forma em medicina, da noite pro dia as coisas começam a acontecer de forma financeira. Sim. Você começa a fazer muitos plantões e tal, então você começa a ganhar muita grana. Começa a trocar saúde por dinheiro. Isso, em tese. Só que o que acontece? A galera da noite pro dia começa a ganhar uns 10 mil reais mais ou menos, sim, jogando baixo por mês, trampando muito. E o que vai fazer com 10 mil? Entra numa parcela de um financiamento de um carro bacaninha. Um BMW. No Isso. primeiro mês. No primeiro mês. Isso é comum da gente. Não, inclusive, já tive relatos. Tem uma amiga minha que faz faculdade, estava conversando com uns amigos, ele me contou. Tem galera que realmente fala, ó, primeiro salário eu vou financiar uma XC. Não, com certeza. E a galera, tipo assim, eu acho que elas não têm ideia dessa dinâmica que se torna principalmente diante da medicina como profissão, porque como qualquer outra profissão, a medicina ela está cada vez mais próxima de se tornar algo extremamente comum. Justo pela quantidade de faculdades que são abertas de formas desenfreadas, sem a mínima infraestrutura necessária, né? Isso já vem há algum tempo acontecendo e a tendência não é melhorar. E a medicina, como qualquer outro nicho, como qualquer outro tipo de profissão, em breve ela vai também se autorregular pelo próprio mercado. Ou seja, aquelas pessoas que são boas, que são competentes, que elas desempenham a profissão com a moral, com a ética necessária, vão ser aqueles que vão se destacar. Sim. E aqueles que não conseguem ter essa organização, e eu sempre falo muito isso aqui, né, Bruno, de eu presa em empresa, que o médico é muito isso. Ele, inicialmente, o recém-formado, ele se forma pensando muito na eu presa. Sim. Né? Exato. Que o dinheiro que eu ganho com a minha profissão, eu vou gastar com o meu carro. O dinheiro que eu ganho com a minha profissão, eu vou gastar com o meu apartamento. Só que é mesmo como se funcionasse com qualquer outro tipo de empresa. Imagina se você não se preocupasse com as receitas e despesas que você tem de um empreendimento, como o empreendimento do seu pai, e aí todo o dinheiro que a loja dele capta, ele gasta com apartamento, com casa, com carro, e aí no final como é que ele compra mais produto Sim. para manter a regularização do seu processo, né? Isso é uma coisa que é muito frequente, assim, com o autônomo, principalmente, né? Porque os médicos, né, a maior parte, assim, não que não exista um médico CLT, mas a maior parte que trabalha com autônomo, até casando um pouco com o que você falou ali da questão do seguro de vida, acho que as seguradoras até entram em contato porque elas entendem isso. Só que quando a gente vai falar com as pessoas sobre o produto financeiro, que até casa um pouco ali com a questão de como são feitas as vendas hoje em dia, né?
as pessoas não, elas geralmente elas têm o produto, na verdade, porque o banco oferece para ela em troca outro produto. Então, para você pegar um cartão, faz um seguro aqui de vida para mim. Para que serve? Não, você só vai conseguir. O cara nem quer saber como ele vai atingir o objetivo dele. Se o cara só falar, isso vai ser baratinho, vai custar R$100 por mês para você. Beleza, o cara pega. Aí, quando você vai conversar com o cara, eu tenho seguro de vida. Muito comum. E você sabe o que tem? Não. Muito comum. O cara nem sabe o que tá ali. Então, tipo assim, o que eu acabo entendendo? Soluções financeiras são necessárias. Nem todas para todo mundo. Aplicabilidade, né? É legal dentro desse ponto que você tocou, que às vezes os bancos eles fazem assim, ó, se você não contratar o seguro, eu não libero o dinheiro. E o seguro serve para assegurar que o banco vai receber. Então você tá pagando por algo que vai assegurar o banco. Então, tipo assim, quando eu pego, igual você falou um pouco atrás, que às vezes precisa da ajuda do advogado para analisar a vida da pessoa, e dentro desse plano que é montado para ela pagar durante 5 anos, que é previsto em lei, a gente tira todas essas partes. Então é feita uma análise contratual para, olha, seguro, tarifa. Você pega um contrato que tem lá tarifa de cadastro, tarifa de avaliação. Você fala assim, mas a pessoa não sabe nem o que é aquilo. Antes de tudo, ilegal, né? Porque é venda Exato. casada. É venda casada. Exatamente. E dentro de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é um gancho muito, muito interessante, porque eu vejo dos meus clientes, eu acho que tudo isso que a gente tocou até agora está muito relacionado à área psicológica das pessoas. Porque, pô, todos os meus clientes, eu falo assim, todos os meus clientes que eu atendi até hoje no superendividamento, o início da reunião sempre foi acalmando aquela pessoa. Sempre foi vendo que ela tá extremamente ansiosa, que talvez até um quadro depressivo. Eu já tive alguns clientes que falou comigo que queria se matar. Então eu vejo que isso, principalmente no meu caso, porque a pessoa já chega super endividada, tudo isso está muito relacionado à área psicológica. E muito intimamente ligado também à questão do mercado financeiro, né? A gente tem 2 exemplos muito grandes aí que a gente pode colocar em relação a como o dinheiro corrompe, né? O Bruno colocou essa questão do suicídio e dentro dos 4 Ds, mês que vem a gente está no Setembro Amarelo, né? Que é o desespero, desesperança, desamparo e depressão. A gente tem a crise de 29. A gente tem a crise da Golden Bridge, né? Que fizeram fila para suicidar na crise de 29. Pessoas que perderam o patrimônio, não só o seu patrimônio inteiro, mas o patrimônio da família, da árvore genealógica inteira, né? E não só dentro disso, como um outro exemplo que a gente tem, o Jordan Belfort, que o famoso Lobo de Wall Street. Eu acho que o filme consegue detalhar muito isso. Claro que eu acho que eles romantizaram um pouco, né? Um pouco, bastante. O filme, mas principalmente ali no uso, no consumo abusivo de substância, que isso era muito comum no mercado financeiro nos Estados Unidos, ali principalmente no final dos anos 90, o abuso de cocaína, né, e levando ao processo de psicotização, e aonde tudo que ele ganhou, ele perdeu. Então, aquilo que a gente vem conversando nesses dias todos, né, Bruno, a gente percebe que claramente ele tem um talento em vender, ele tem um talento em tudo que ele fez, mas talento sem trabalho duro, né, se perde. E é o que aconteceu ali dentro daquela situação. Então a gente precisa estar muito intimamente ligado. E aí eu coloco 2 cases de sucesso, que é principalmente fora do Brasil o Warren Buffett e aqui no Brasil o Luiz Barsi, né? Que são pessoas com uma compreensão total do que é uma educação financeira, o que é um crescimento, pensamento de longo prazo. Hoje o Barsi ele tem 80 anos de idade, e aí ele tá comprando a empresa para que daqui a 20 anos vai valorizar, mas daqui a 20 anos você tá aqui, não, mas ela é boa agora, e por isso que eu tô comprando. É a mentalidade da pessoa. Depois que ela atinge aquela mentalidade de investimento, independente da situação que ela tá naquele momento, ela vai seguir aquela linha. Com certeza, e a gente pegando alguns livros muito interessantes, e a gente gostaria até de saber de vocês, como você falou assim, claro que não é dos clientes que eu mais gosto, né? Mas eu gostaria de saber se o cliente que você mais gosta é aquele cliente que já chega com uma educação financeira e chega junto a você criando estratégias, ou é aquele cliente que você educa ele financeiramente e depois de educado, ele te ajuda a construir estratégias melhores que estão diante das perspectivas deles. Boa, acho que gostar eu gosto de todo time de cliente, primeiramente. Mas. Ou você prefere? Eu acho que assim. Eu acho que tem desafiador. limitações de atuação.
né? Eu diria que tem casos que eu consigo resolver mais, casos que eu dependo mais do cliente. Então, eu tento olhar dessa ótica, porque vocês trouxeram uma questão que é crucial. Psicologia, mentalidade e hábitos. Acho que tudo isso aí tem total sentido. Porque o dinheiro acaba sendo consequência das coisas que você faz na sua vida. Do que você gosta de fazer, de onde que você gosta de ir, do seu padrão de vida, de onde você mora, né? Para um cara que, sei lá, ganha 20 mil reais e mora em BH, ele vai ter um padrão de vida. Se ele morasse aqui em Rio Castro, provavelmente ele teria totalmente diferente. Então, o que acaba acontecendo com as pessoas é que elas não entendem uma coisa e não vinculam com a outra. Vou pegar um exemplo de um cliente que eu estava tratando com ele, uma questão dele, ele não estava conseguindo fechar o mesmo positivo. E aí eu sentei com ele e eu falei, como funciona a sua agenda hoje? Você tem agenda? Não, não tem. Então vamos fazer. Então, beleza. Que dia que você vai fazer isso? Que dia que você vai fazer aquilo? Que dia que você vai fazer isso? Que dia que você vai trabalhar? Ele era um autônomo, por sinal. Beleza, a gente organizou. Aí, óbvio que entra a parte de análise um pouco, né? Análise histórica e tudo mais. Eu percebi que boa parte do gasto dele era com iFood. Aí eu perguntei pra ele, tá, mas como é que tá a sua rotina hoje? Ah, é porque eu tô tatuando até tarde e chega de madrugada, eu vou e peço comida. Porque eu tô cansado de trabalhar, não quero cozinhar. O cara sabe cozinhar. Será que ele tá gastando muito por falta de organização ou é porque ele não entende aquilo? Ou porque ele gasta desenfreado? Ou pelos dois? Ou Três? pelos dois. Então, eu comecei a trabalhar com ele na rotina. Aí ontem ele me mandou uma mensagem, né? A gente tava chegando aqui, eu até mostrei pro Vitor. Pô, eu vou ter uma poupança de R$ 333 por mês só de mudar meus hábitos e passar a cozinhar o que eu tenho feito. Vou melhorar minha saúde porque eu vou estar comendo melhor. E então as coisas estão tudo interligadas. E aí, o que eu achei mais legal é que, pô, quando a gente fala num trabalho, o cara não vê R$ 333. Se a gente for olhar durante um prazo de 3 anos, 6 anos, 10 anos, talvez a aposentadoria do cara tá vindo do dinheiro que ele tá deixando de gastar com iFood. E ele não percebe isso. Não consegue perceber. É colocar no papel, É né? colocar no Os papel. detalhes. Quando você fala de agenda, eu acho muito interessante, porque, né, Gustavo? Eu sou bem. Bruno é o cara da agenda. Porque eu acho que quando a gente consegue visualizar, é muito mais fácil de praticar. Então, se eu tenho que fazer uma reunião às 10, umas às 11, umas às 16, eu preciso saber o que eu vou falar naquela reunião. Então, se eu tenho marcado na agenda, eu não vou esquecer. Então, eu posso simplesmente chegar, eu não preciso se preocupar. Eu vou chegar antes da reunião, eu vou olhar a minha agenda. E se a agenda não fosse tão importante, a gente não teria aí as maiores instituições do mundo tendo agenda. Então, você pega a igreja, você pega futebol, você pega todas essas grandes instituições, elas têm uma agenda super bem definida. E é por isso que sempre dá certo. A Fórmula 1, por que o hype da Fórmula 1 voltou? Porque os caras dobraram a agenda. Então, eu acho que é muito importante até trazer aqui essa história da agenda, porque realmente, sem agenda, fica muito mais difícil ter qualquer tipo de organização. E eu acho legal também a consciência, né? Uma frase que eu costumo falar muito, o Bruno já ouviu muito, é que quando você não controla o seu consciente, o subconsciente toma conta e você vai chamar ele de destino. Né? Que, por exemplo, o que é o subconsciente? Pô, trabalhei até tarde, tô cansado, mereço comer um iFood, né? E é o famoso juízo falso. E o senso de merecimento. Exatamente, aquilo que você acredita que de fato você precisa, aquilo que de fato você acredita que você merece. Ou seja, é o pensamento de curto e de longo prazo, nesse exemplo também. E aí outro ponto que eu acho legal é que a pessoa fica tão, né, às vezes focada ali na rotina, não começa a pensar de maneira estratégica, que ela nem percebe, né? Quanto do caso que a gente estava fazendo na quinta-feira, na consultoria que a gente fez, o que estava acontecendo. Que igual eu tô com um cliente que ele tava com um problema de fluxo de caixa e não sabia quanto que tava ganhando por mês, não sabia quanto que tava saindo. E, cara, é uma coisa que ele fazia muita transação de dinheiro que não era dele na conta. E ele ficava meio perdido nisso. Falei, pô, você tem uma outra conta que você não mexe, você não usa, não tem nada na conta. Faz as transações que você tem que fazer nessa outra conta. Ele disse, pô, isso aí já vai me ajudar muito. E a gente organizando, batendo, separando os fluxos, ele conseguiu entender que, pô, realmente, só de eu fazer essas transações num banco diferente, deixar esse extrato aqui só para me movimentar a minha grana, do jeito que eu
preciso fazer, eu vou conseguir ter um controle maior. Então, vamos supor, às vezes o hábito que o cara tem de mudar transação bancária de grana que, tipo, ele vai pagar alguma coisa que não é nem relacionada a ele, relacionada igual nesse caso que era da empresa em si, um dinheiro que ele precisava transferir, e que influenciava na vida financeira dele, que ele não tinha noção das coisas. Perdão. Pode falar. Pessoal, algo que é interessante também, que eu acho que vocês vão trazer muito bem, e eu acredito que as pessoas não fazem, é analisar o gasto do cartão de crédito. Não. A pessoa só paga. Chega lá no final do mês, ninguém olha. E às vezes eu falo isso porque eu trabalho na área e eu já peguei muitos casos. Às vezes a pessoa está pagando há mais de ano algo que ela nem sabe o que é, mas ela não olha o cartão de crédito. E ela não. E é isso que eu ia falar. Por exemplo, também eu aprendi uma coisa muito, muito, muito grande com o Charlie Munger, que é o seguinte: a gente gasta o dinheiro dos outros, não o nosso. Então, o que que eu fiz? O máximo que eu posso, eu centralizo meus gastos no cartão de crédito. E o medo das pessoas do cartão de crédito é justamente porque elas não conseguem ter o autocontrole de entender o seu processo de Pô, endividamento sabe o que é através dele. engraçado? É que às vezes a galera tem medo de não ter limite, em vez de o medo de não conseguir pagar a fatura. Olha pra você ver como que é as coisas. Exatamente. Por quê? Porque ela não confia na própria capacidade inibitória. De tipo, pronto, cheguei no meu limite. O limite sempre tem que ser o limite do cartão. E aí, e é uma estratégia muito que os bancos usam justamente isso, é dar um cartão sem limite para o cidadão. E Bruno sabe o que eu falei assim agora. Porque é realmente, mas se não fosse um processo educativo que eu criei, seria de fato muito complexo para mim fazer uma organização financeira que não fosse pautada até nas estratégias do próprio cartão de crédito. Exato. De entender os ganhos que eu posso ter com ele, os benefícios que eu posso ter, porque os bancos oferecem como forma de ali você fazer alguma forma, uma contrapartida fiscal, uma ajuda para o cliente, uma cooperativa junto com o cartão, mas muitas vezes aqueles pontos do cartão expiram, aqueles benefícios expiram, mas eles expiram para você. E quem vai usar agora os benefícios que você tira é o seu banco. E também tem outra coisa assim que eu acho que é legal disso tudo, que a galera também subestima muito o simples. Isso aí eu dou conta de fazer. Isso aqui, mas isso aí a hora que eu quiser eu faço, isso aí é fácil. E fica naquela rotina e não para pensar, igual o Bruno falou, nem olha. Eu acho que todo mundo que tem ali as condições físicas para isso consegue ver quanto que gastou ali. É só pegar e olhar, né? Então, assim, não tem nenhum mistério nisso. E as pessoas não fazem. Por quê? Porque subestimam, acham que não precisam. Então, assim, essa questão de criar essa cultura acaba que sendo o problema. Porque, assim, quando eu vou trabalhar muitas vezes com o cliente, a solução está no fácil. Sim. Não é numa coisa, às vezes. Então, às vezes, aí entra um pouco da dificuldade que a gente estava falando anteriormente, porque às vezes quando a gente fala isso para a pessoa, ela acha que ela consegue ela acha que ela consegue fazer sozinho. Exatamente. Mas é igual a gente costuma também dar. Por que você não fez até hoje? Por que você não fez até hoje? É igual a gente personal, costuma, né? a gente costuma fazer a analogia da academia, do nutricionista em si. A gente também trabalha muito nesse sentido. A gente vai te dar uma receita, uma dieta. Vai te passar, você vai trabalhar. É a mesma coisa. Daqui 6 meses você vai, tipo assim, você vai voltar e vai e aí. Você vai estar no mesmo jeito. São 3 públicos diferentes com a mesma aplicabilidade, porque o que eu faço é o que eu falo para o meu paciente sempre, inclusive quando eles têm as próprias evoluções, que eles chegam e falam, não, eu tenho muito que te agradecer, eu falo, cara, você não tem que me agradecer. O seu sucesso é seu, ele foi construído por você. Agradecer. Se você não desempenhasse o que a gente fez aqui, o que a gente traçou como meta, a gente não alcançaria o resultado que nós elaboramos juntos. Exato. Então, o grande responsável pelo seu sucesso é você. Parabéns, né? Justamente por conseguir seguir aquilo que foi, antes de tudo, elaborado para que ele alcançasse a performance que ele deseja. E também eu acho que tem muito a ver com o nosso trabalho, né? Por mais que sejam nomes diferentes, nós 3 aqui, né? Nós 4, somos consultores. Trabalhando na sua área, você na sua área e eu na minha área. E a grande questão disso é que a gente educa à disposição. Quando a pessoa procurar a gente, ela tem que estar disposta. Sim. Senão não adianta nada. O que adianta o cara trazer um caso hiper complexo pro Bruno, chega no próximo mês e vai lá e pega outro empréstimo. Exato.
desgastar a hora dele, vai gastar o dinheiro da pessoa e não vai resolver seu E aí, problema. quando o cara faz isso, É. o que é que ele tem que fazer? Ele tem que levantar da cadeira de Bruno e sentar na minha, porque a gente tem que entender o que tá acontecendo. Tem que entender o que tá acontecendo. Ó, tem que entender. vamos conversar com o meu amigo ali, porque acho que vai ser melhor pra gente dar continuidade. Exatamente. E isso é muito comum, só te cortando, Bruno, rapidamente. Hoje a gente percebe o tanto que a indústria dos jogos de azar crescem no Brasil hoje. Hoje é patrocinadora master do Brasileirão, hoje é patrocinador de todos os times do Brasileirão, e isso acontece porque eles investiram num país onde não existe educação financeira. Parênteses, eu acho, saiu uma notícia recente que a Band e o SBT, se não me engano, outro canal de televisão Acho que estavam até a querendo. Globo. A Globo tava querendo abrir casa de apostas também. Mas sabe o que é muito interessante disso? Que a gente vê a alienação da população brasileira. Tem um influencer que chama, acho que é John Vlogs. Ele deu uma entrevista, ele foi uma das pessoas que mais trouxe influencers para Blazer. E quando ele foi contratado, ele fala que qual foi a primeira pessoa que ele trouxe? Foi uma grande influencer feminina. Porque o público dela era quem? Era homem que queria ver mulher de biquíni na internet. E aí ele já foi direto na mentalidade dessas pessoas. E o que aconteceu? Foi um sucesso. E aí ele virou sucesso, e depois trouxe diversas outras personalidades, trouxe o Neymar e tudo. Mas aí a gente vê que a mentalidade, ela tá nessa... E a estratégia, de um lado, e de a um lado ausência da mentalidade do outro. exatamente. Né? E ele teve a estratégia perfeita, porque ele conseguiu o resultado com que ele queria. Mas isso também nos deixa triste, porque mostra a outra face da moeda. A vulnerabilidade. Não, né? e a galera, eu acho que o pessoal, eu acho super legal, assim, igual quando eu venho em cidades de interior, porque, assim, eu acho que a cultura, ela começa de algum lugar. As cidades grandes vieram a posterior. Toda vez que eu venho pro interior, eu acho que o mais legal quando eu vejo é ver o quanto que a galera ainda é trabalhadora. E a galera tem a cultura da roça, de criar, de ir ali no serviço braçal. A galera acorda de madrugada, a galera não tem preguiça. Eles talvez hoje em dia, assim, de certa forma, sejam que se assemelham mais aos ancestrais, que têm os hábitos mais próximos do que deveria ser pro ser humano, assim, digamos. Então, assim, eu acho legal porque quando você começa a conviver com essas pessoas, vocês veem que às vezes elas não conseguem porque elas são orientadas de uma maneira errada, mas a cultura de trabalho, a cultura do esforço, elas têm. E o que a gente acaba vendo com as pessoas que elas são bem-sucedidas? Que elas se esforçam tanto que às vezes a pessoa elas têm medo às vezes, de ter uma solução financeira. Então aqui a gente pega dois casos diferentes. Aqueles de sucesso que vêm assim da cidade menor, que geralmente eu vejo, eles sempre trabalharam muito, se esforçaram e ele tem medo de envolver qualquer coisa que ele possa perder o patrimônio. Esforço sem estratégia. E aí, qual que é o outro ponto? Mas o primeiro ponto que eu acho que é até mais legal que isso, que é o quê? Essas pessoas, elas se forçaram tanto no hábito, elas se forçaram tanto, se dedicaram tanto, que entra nessa questão da... Por que a aposta é tão disseminada? Porque todo mundo acha que enriquecer vai ser do dia para a noite. E quando a gente retorna para ver essas pessoas de sucesso que realmente ganharam dinheiro e que conseguem fazer a manutenção desse patrimônio através de gerações, são pessoas que realmente se esforçaram e as pessoas viram no exemplo, né, pessoas que sempre se esforçaram muito para ter aquilo e manter aquilo. E isso vai se perpetuando como um exemplo. E aí o cara, quando ele consegue um profissional que realmente ajuda ele de uma maneira ética, é aí que esse cara deslancha. Mas ele teve que começar. Sim. Se não fosse ele, né, não ia ter chegado a lugar nenhum. Então, o hábito, a disciplina, né, eu acho que são pontos assim, né, bem legais assim que a gente consegue Do trazer. case de sucesso, né? Porque o que faz o sucesso de empresas são as pessoas, né? E se você me permite te fazer uma provocação, Bruno, eu queria te perguntar assim: R$ 10 em Rio Casca e R$ 10 em Belo Horizonte custa a mesma coisa. Você concorda? Agora, vale a mesma coisa? Não. E esse que é o grande ponto do que você trouxe, né? É como que as pessoas valorizam a forma como elas conquistaram esses R$ 10. E que elas não vão deixar esses R$ 10 escapar por qualquer coisa mediante o esforço que elas fizeram. E eu acho que até um pouco dessa ruptura, desse pensamento, quando você sai do micro para o macro, na cidade grande no caso, é que as pessoas acostumaram que R$ 10 é um corrida de Uber. Eu ia ali. Né? E aí de Uber em Uber, como é o caso do iFood, você não consegue mensurar
talvez que você... Até que ponto vale a pena eu andar de Uber e até que ponto vale a pena eu ter um carro? Até que ponto, para comprar um carro, vale a pena eu fazer um investimento a juros baixos ou eu descapitalizar o meu dinheiro e deixar de ganhar os juros com eles? Sim. Então, toda a estratégia montada mediante a gestão financeira, ela está intimamente ligada a essa mentalidade da gestão da vida. Então, se você entende o valor daquilo que você faz todos os dias e você é uma pessoa dentro das melhores faculdades mentais, né, ou pelo menos faculdades mentais equilibradas, você consegue ter essa perspectiva. Você consegue entender até onde seu braço alcança e você não se perde no meio de tantas variáveis. Porque eu acho que hoje, principalmente no meio capitalista, tem uma marca muito conhecida, todos sabem de quais eu estou falando, né? Mas a partir do momento que você adquire um objeto dessa marca, você está refém dela. Tudo, simplesmente tudo que você precisa acessar dentro dessa marca, você precisa pagar pelo acesso que você tem. Ah, mas é uma qualidade, é uma proteção, essa é a venda. Mas no final, você tá pagando. E eu costumo dizer que nessa hora, eu gosto de parafrasear um grande economista, tá? E que as pessoas podem até ser um motivo cômico agora, mas que é o Julius, o pai do Cris, né? Às vezes o desconto é maior se você não comprar. Sim, Então é entender o que a gente precisa fazer se nossos gastos estão sendo de fato de acordo com as nossas necessidades e não de acordo com os nossos luxos, né? Se a gente pode entender se a gente consegue postergar essa dopamina para daqui a pouco, e talvez eu ganhe mais com isso, e talvez pelo momento ser diferente, talvez eu não precise mais dela, ou eu vou ser um viciado em dopamina. E todo momento eu preciso de coisa nova. Mas é igual, até nesse tópico do Julius, assim, é legal a gente trazer esse tópico também. Também é uma parte interessante do nosso trabalho, que é a gente educar a pessoa a fazer o gasto de forma inteligente. Sim. Porque a gente não pode, tipo, beleza, a pessoa tem hobbies, tem gosto, gosta de fazer compras e tal, a gente não pode cortar isso da pessoa. Beleza, a gente vai equilibrar. Só que a gente não pode deixar que a pessoa vire refém disso, e o papel nosso mesmo é fazer com que ela gaste dinheiro de forma inteligente. Sim. Igual, beleza, se eu não comprar, o desconto é maior. Mas meu prazer é fazer essa compra. Então, beleza, a gente vai estruturar uma maneira de você fazer essa compra de forma inteligente. Você não vai descapitalizar, você não vai trazer um problema se você fazer a compra, entendeu? Exatamente, aí entra a questão que a gente trabalha muito aqui no Gestão, que a gente fala que o nosso impulsionamento de líderes, a nossa presença dentro do empreendedorismo como uma startup que traz toda a missão e os valores que nós trazemos, é principalmente entender os objetivos das pessoas. A diferença entre objetivo e sonho é a meta que a gente cria. Sim. Então, criando a meta correta, a gente consegue alcançar os nossos objetivos da forma mais saudável possível. Traçando um plano de ação. Né? Exatamente, sem ser refém dos nossos vícios e compulsões. E é por isso que é importante a gente entender esse processo. Pegando esse gancho que você falou do plano de ação, queria que vocês dois trouxessem um pouco mais, né, para nossa audiência sobre esse plano de ação, sobre esse planejamento financeiro, essa consultoria financeira. Dá um pouco de educação, né, igual a gente está falando aqui, para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento, né, que também talvez procure por vocês para discutir mais assuntos. Igual hoje na consultoria, né? A gente primeiro tenta estabilizar mesmo as primeiras reuniões através da consultoria, fazer as entregas da consultoria para estabilizar os objetivos, entender o que a pessoa almeja, quais que estão sendo os gargalos dela durante essa vida financeira atual e como que a gente vai conseguir planejar a vida financeira dela futura, desde os objetivos de curto, médio e longo prazo. Acho que também é parte também do pressuposto do GBI, se quiser explicar pra gente. Essa parte do GBI, ela casa muito ali, porque é uma metodologia... O que é GBI? Só antes de começar. Fala uma a sigla. metodologia na verdade vem do termo inglês, daqui a pouco eu falo, mas na verdade é uma metodologia de investimentos baseados em objetivos. Então, nada mais é do que isso, tá? Só que é em inglês, Goal-Based Investment. Que é basicamente você investir Com baseado nos objetivo, seus objetivos. Sim. Então, o que a gente quer dizer? Na verdade, a primeira coisa que a gente vai analisar não é o quanto de ganho a gente vai ter naquele investimento, mas se aquele investimento vai me trazer o objetivo que eu quero, no prazo que eu quero, com melhor risco e retorno. Então, isso que é o GBI. Então, tem algo anterior. Porque, assim,
Não adianta nada, às vezes, eu investir em algo que vai ter um potencial de valorização expressivo para um objetivo que eu quero ter daqui a um mês, mas que eu não tenho controle nenhum sobre como que ele vai ter, como que ele vai estar, como ele vai se comportar nesse prazo. Então, eu posso correr o risco de daqui a um mês eu não ter o dinheiro que eu iniciei, que eu fiz o investimento, e nem ter o dinheiro que eu quero para concluir aquele objetivo. Óbvio que eu posso também ter muito mais. O risco ele traz essa questão. Mas então a gente tem que entender de gestão de risco também. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Né? Então, assim, por que às vezes eu acho que isso não cabe muito no cenário das pessoas? Porque isso é complexo. Né? Então, a gente faz isso para elas. Né? Sem entender de estatística, probabilidade, tudo isso, a gente traz isso para o cliente. Pode continuar aí, que a gente estava falando. Mas aí, nesse processo da consultoria mesmo, acho que o principal objetivo nosso de cara é primeiro entender os objetivos da pessoa, qual que é os planos que a pessoa tem, o que que ela almeja, para depois começar a tratar os problemas onde que ela está enfrentando ou otimizar essas estratégias que ela já tem, se ela já tiver já fazer algum plano, algum planejamento, alguma coisa assim, para que a gente entregue essa consultoria e que seria o planejamento, que seria como se fosse a dieta do nutricionista. Ou E- eu acho que tem uma analogia melhor do que a dieta do nutricionista. Eu acho que talvez a primeira objeção que vocês enfrentem seria a mesma objeção que um psicoterapeuta enfrente. Porque Eu não tenho esse problema. para você chegar a sentar na mesa dele, você precisa entender Assumir. que você tem um problema. E aí, se você não entender isso, você não vai querer sentar lá, Exato. porque você vai olhar para uma dor que você foge dela, né? E aí você Então, corre. às vezes- Aceitação às é foda. Às vezes pode não casar perfeitamente, mas é um ótimo exemplo, né? Porque não necessariamente a pessoa para sentar com a Percebe. gente, não, ela precisa ter um problema. A gente Mas pode é isso que eu lidar. tô falando. Muitas vezes as pessoas não percebem que tem um problema. Sim, e elas podem não perceber até sentar com Sim, você. sim. Eu Com diria certeza. assim, até casando um pouco assim com essa outra parte, que é realmente essa, a pessoa não entende, talvez ela até não tenha um problema, mas talvez ela não entenda o quão melhor ela poderia estar. Sim, Exatamente. esse é o ponto. E o mais Esse é o difícil de ponto. metrificar é isso, beleza, às vezes a pessoa tá bem, mas ela não consegue entender que ela poderia estar num patamar totalmente diferente. E aí acho que até um outro ponto, assim, né? Acho que talvez até respondendo melhor a última pergunta em relação ao detalhamento. Então a primeira coisa que a gente faz é entender esse potencial de onde que ela pode chegar através do potencial de poupança dela, que é o que a gente define. Mas esse potencial de poupança vai definir, né, no fim do dia, a quantidade de sonhos que ela vai atingir na vida dela. Então a primeira reflexão que a gente faz, que às vezes é muito difícil, é que as pessoas não pensam sobre o que elas querem. Sim. E elas não conseguem visualizar o que eu quero daqui 5, 10 e 3 anos, por exemplo. Ela só consegue visualizar o que ela quer no fim do ano. Então a gente faz primeiro esse exercício junto com a pessoa para ela visualizar o que ela está querendo. Depois disso, a gente entende quais as soluções financeiras vão ser as mais adequadas de acordo com o orçamento da pessoa para atingir aqueles objetivos. Então a gente vai olhar gestão de risco através de blindagem, através, né, de outras questões. A gente vai olhar plano de saúde, a gente olha seguro de vida, a gente olha às vezes uma proteção de carteira, a gente olha uma holding, né, se for necessário para aquele tipo de patrimônio também, né? Então a gente olha tudo isso para entender qual solução financeira cabe. Depois a gente fala no planejamento de aposentadoria, porque a gente entende que todas as pessoas precisam desses dois objetivos, né? Até esqueci de falar da reserva de emergência, mas ela entra nesse primeiro pilar também. No segundo pilar, que é de aposentadoria, a gente faz um cálculo. Quanto que eu preciso atingir de patrimônio para eu aposentar com quanto que eu quero? Então a gente entende, né, se o cara já contribuiu para o INSS, quanto que aquilo ali pode ser, a gente faz uma gestão de risco, né, até porque a depender de quantos anos a pessoa pode ser que receba zero, mas a gente faz uma gestão, joga uma margem ali de segurança de acordo com os cálculos que a gente faz, e aí a gente mostra para ela quanto que ela precisa poupar por mês e a gente dá os direcionamentos dos investimentos. Óbvio que aqui eu não consigo entrar muito em detalhes, porque vai depender do perfil, da maturidade de cada pessoa e até do patrimônio. Mas a gente olha tudo isso. Depois a gente estrutura também aquisições de bens, porque o brasileiro não é interessado geralmente em investimento. Ele quer ter um carro bom, quer ter uma casa boa. E aí entra naquelas contas que eu acho que são as contas hoje que talvez é o mais difícil que as pessoas não conseguem fazer assim, porque realmente não é um conceito simples, que é o do custo de oportunidade, que foi até o que você falou ali, né? Eu vou explicar um pouquinho o que é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o quanto que você está perdendo ao abrir mão de uma escolha em detrimento de outra. Então, vamos supor, aqui eu poderia escolher o Bruno e
o Vitor aqui para ser, vamos supor, meus advogados, supondo que os dois sejam. Quanto que eu vou perder ao escolher o Vitor em detrimento do Bruno? Eu tenho um custo para isso. Com certeza. Só que isso no dinheiro, isso é ainda mais latente. Eu trouxe aqui para simplificar o raciocínio. É muito difícil, porque, por exemplo, só dentro desse exercício que você propôs, às vezes o Vitor tem uma competência muito maior. Exato. E aí a competência do Vitor vai te gerar um ganho maior. E aí não é só o tanto que você tá pagando para ele ou o tanto que tá pagando para ele. Exato. É o retorno que vai ter do É o investimento retorno que que você vai ter. Sim. E aí, quando entra na questão do nosso trabalho, a gente tem métodos matemáticos para poder fazer isso. Né? Eu estava mostrando o Vitor lá, eu tô lendo um livro de 300 folhas sobre a análise de investimentos que envolve isso. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de projetos, quando a gente vai fazer uma avaliação de uma aquisição, né, a gente tem que entender essas questões, porque entra naquela questão de eu entender realmente o quanto de dinheiro eu estou abrindo mão a fazer aquele investimento, porque isso tem que ser considerado, porque na verdade eu estou imobilizando o meu patrimônio. E o que eu estou abrindo mão naquilo ali? Liquidez, porque eu estou abrindo mão do mercado financeiro e de um investimento teoricamente mais seguro. Então, assim, eu não estou querendo entrar muito em detalhes aqui para não ficar muito complexo, mas qual que é a ideia? A ideia é a gente avaliar tudo isso para a pessoa e no fim do dia entender, para ela comprar aquela casa, fazer as viagens, né? Conseguir Realmente realizar mesmo conseguir todos os os sonhos objetivos, que ela quanto que ela tem. precisa poupar e quais são os produtos que ela vai precisar ter dentro do orçamento dela para fazer uma gestão de risco bem feita ou até atingir esses objetivos. Então a gente casa tudo isso no planejamento, usa a nossa tecnologia para poder organizar como ela vai gastar e quanto que ela pode gastar, se ela vai usar cartão, se ela vai usar Pix, se ela vai usar qualquer que seja o meio de pagamento. Isso tudo tem que ser personalizado de acordo com a melhor forma que encaixa no perfil da pessoa. E só para dar um exemplo para vocês de casa que estão nos assistindo do que a gente está falando aqui agora, como por exemplo, você chega num comércio e você deseja comprar ali uma blusa de um time de futebol extremamente interessante. Vamos colocar aqui um exemplo do Cruzeiro. E aí, você vai lá, negocia e ele te oferece talvez uns descontos de R$ 25. Então, em vez de pagar 275, agora você vai pagar R$ 250. E com esse desconto, ele só divide para você no cartão de 5 vezes sem juros. E aí você pega esse dinheiro, você pega essa compra e divide em 5 vezes sem juros. Só que você tem esse dinheiro para fazer esse pagamento e você pode antecipar esse pagamento, por exemplo, em aplicativos como aplicativo. Exatamente. E aí você antecipando esse pagamento, você ganha um Mais desconto em cima da compra que você já ganhou um desconto. Então, conhecendo essas estratégias, igual você colocou, isso é um exemplo para vocês, mas assim como essa, existem várias outras, principalmente também dentro de cada cartão de qualquer banco, você tem ganho de milhas, em milhas você pode trocar também por dinheiro mesmo ou abater o valor da sua fatura do cartão no final do mês também, e assim como várias outras estratégias que a W1 traz junto da sua consultoria, principalmente para mostrar para as pessoas que elas não sabem o que elas não sabem. É o que coloca Sócrates um ponto à frente delas, né? Exato. Eu só sei que nada sei e a partir daí eu busco. Aproveitando esse gancho aí, né, Gustavo? Eu escutei aqui nos bastidores que o nosso público ia se beneficiar dessa análise. Eu fiquei sabendo disso aí, né? E o que seria interessante aí, Bruno? Como Uai, que... não sei, é aquela velha história, né? Vamos pedir. Ah, é verdade? Vamos E o que pedir. vocês acham que vocês conseguem fazer aí para o nosso público, para trazer um pouco disso tudo que vocês estão colocando aqui? E muito mais do que o custo do que vocês fazem, o valor do que vocês trazem, né? Esse investimento consciente. Eu acho que a primeira coisa assim, que a gente estava bolando, né, era de trazer um material de educação financeira, né? Então acho que esse foi o primeiro ponto assim que a gente já estava estruturando. E o outro ponto que a gente vai disponibilizar é também uma consultoria gratuita, né? Olha, já é Olha, interessante. E essa consultoria, ela tem uma quantidade? Ou como que vocês pensaram? É um processo inicial que ele geralmente dura de 1h30 a 2 horas, em que a gente vai passar um pente fino na vida financeira, né? Entender realmente ali os objetivos e já iniciar uma orientação do que a pessoa pode fazer para atingir, identificando realmente ali onde que ela está e quais são os problemas mais latentes assim.
E também para vocês terem a oportunidade de ver de fato o valor que vocês trazem dentro do trabalho de vocês, né? E eu acredito que depois desse primeiro encontro, com certeza vão acontecer outros de vocês com todos os outros clientes, porque eu acho que trazer essa questão à luz da consciência é um ponto muito importante, principalmente de desenvolvimento pessoal. Porque muitas vezes as experiências que as pessoas vivem, elas precisam ser mediadas pela organização de seus processos. Então é um pouco disso que vocês trazem e que interessante é o ponto da educação principalmente, né, Bruno? Também essa Exato. questão desse material que vocês vão disponibilizar. A gente vai estar disponibilizando para vocês junto com a W1, né? Na verdade, a gente vai estar oferecendo aquilo que a W1 está disponibilizando. É E até legal que, tipo, a gente nessa ideia do desenvolvimento do conteúdo para levar para a galera, porque, querendo ou não, aqui, eu também vim daqui, eu também sou filho da terra aqui, então é legal trazer um pouco da educação financeira para o pessoal daqui, a gente poder disponibilizar, a gente montou um e-book falando sobre como que você pode lidar melhor com o seu dinheiro, formas da educação financeira e do planejamento em si, igual nessa reunião de consultoria que a gente tinha trazido de um presente para o pessoal, uma oportunidade para poder falar um pouco melhor do trabalho, entender melhor essa parte financeira das pessoas e ver o que a gente pode já orientar de cara por meio da orientação financeira, que é também um propósito nosso hoje na empresa, a gente abraça esse valor, que é transformar a vida e construir sonhos através da educação financeira, dada a escassez que o brasileiro hoje em dia está submetido a isso. nossa, Muito bom. e acredito que não só o brasileiro, mas muitas pessoas do mundo inteiro, né? Até esses pilares que eu falei aqui de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Porque realmente entrar um pouco de detalhe, a gente gosta de fazer de uma maneira mais personalizada, né? Assim, de certa forma, mas lá a gente descreveu, né? Todos esses pilares, né? Processos, então tá lá de uma maneira bem direcionada, assim, para realmente trazer valor, tá? Não é só falar, é realmente aplicável tudo que a gente escreveu no material. Então, assim, fácil. É o Então, famoso ó, skin in the game. vamos recapitular aqui para vocês. Vamos trazer um e-book. O e-book vai estar no QR Code na tela do podcast, então vocês podem acessar pelo QR Code, vão estar também na descrição do vídeo. E a consultoria será com os dois, então nós vamos deixar o contato dos dois também na descrição do vídeo e vai estar passando também. Chamem eles, a consultoria vai ser 1h30, 2 horas, gratuita para todos que estão assistindo o nosso podcast de hoje. Né, Vinícius? E é isso que a gente quer trazer, porque quem ganha com as personalidades, com os líderes que nós trazemos, são vocês, as pessoas que também nós queremos impulsionar. Então, nós queremos trazer a vocês a luz da consciência de como melhorar os campos da vida de vocês, principalmente a partir da organização dos processos. E é isso que os meninos trazem de uma forma muito rica, de uma forma muito interessante, que eu tenho certeza que vocês que acompanharem, que levarem isso a sério, em consideração, e vocês que tiverem a oportunidade de sentar com eles para fazer essa reunião, aprendam e levem muito dessa experiência com vocês, porque isso eu tenho certeza que muda cursos de vida, muda perspectivas e as pessoas acabam alcançando resultados que elas jamais esperariam. Que é até engraçado, que sempre, majoritariamente, todas as vezes que a gente faz essa reunião com a galera e tal, às vezes no final da reunião a gente geralmente pede um feedback e aí já de cara a galera geralmente é o que mais a gente escuta, pô, eu fiquei de cara, tipo, surpreendido com só questões de orientações, coisas que vocês me trouxeram de reflexões que, pô, Que eu nem isso olhava a pode fatura do meu mudar. cartão de crédito. É o que você falou São o tempo coisas inteiro, simples, eu são ia coisas falar. simples. É o que o Bruno falou Que no final o podcast volta nisso. inteiro. Tudo no simples inicialmente. Com certeza, muito com bem. certeza. Muito rico tudo isso, Muito rico. né? Até porque também a reflexão do sucesso é nada mais, nada menos que o simples começar a ser feito de forma eficaz. Exatamente. Feito é melhor que perfeito. Com Isso, certeza. e você vai fazendo o quê? Você vai pegando essas experiências e você vai colecionando elas. Porque no final nós não somos nada mais do que a sucessão de experiências que nós vivemos até aqui. Então a gente precisa garantir que a gente vai extrair o melhor delas e vai usar tudo que a gente pode dentro do nosso potencial para o nosso desenvolvimento. Com certeza. Então, dentro disso, a gente quer agradecer muito vocês por ter aceitado esse convite. É muito especial porque, para mim, em específico, eu e Bruno também assistimos
esse menino crescer e hoje com muito orgulho a gente vê ele ocupando essa posição que não foi dada, né, que foi conquistada diante de muito suor, de muita competência, bem como também ter trazido o Bruno para estar aqui conosco, né, uma satisfação imensa de você ter disponibilizado o seu tempo, de uma grande parte desse conhecimento incrível que você carrega junto com você e que eu tenho certeza que vai impulsionar a vida de muita gente aí. E principalmente disponibilizar isso para nossa audiência, né? Que é o que a gente mais busca, é um dos propósitos da nossa empresa, dos valores, é trazer conhecimento para nossa região. Nada melhor que trazer conhecimento para nossa região e principalmente por ter alguém da nossa região trazendo esse ponto de uma grande empresa. Então, muito satisfatório ter vocês aqui. Muito obrigado. Foi um prazer também para a gente estar aqui, trocar essa ideia, levar um pouco da nossa vivência, do que a gente faz também, trazer igual em relação aos conteúdos que a gente está trazendo, para levar essa educação financeira para mais pessoas. Esses conteúdos também vão estar disponíveis nos nossos perfis no Instagram, onde que a gente vai também disponibilizar. Qual que é seu perfil? O meu é Vitor. Até eu esqueci que tem pouco tempo que eu tô com ele, mas é o Vitor.Lopes.consultor. Então fala o seu primeiro. Arroba Bruno Finance _. Vai estar lá no e-book também, gente. Se vocês não lembrarem, vai estar lá. Vai estar no e-book, vai estar na descrição, vai estar na tela. A gente vai deixar bem aparente para vocês. Como é que é o seu? O meu é vitorsl.consultor. Tô começando ainda, mas a gente já está produzindo alguns conteúdos. Vou deixar os conteúdos também disponibilizados lá. E também a gente tem lá o link onde vocês podem acessar e também ter acesso à consultoria, à consulta gratuita que a gente oferece. E, foi um prazer estar aqui, tô trocando essa ideia com vocês, participando desse projeto. E foi uma experiência única. Eu espero ser convidado mais vezes. Você já está convidado. Antes da gente terminar. A financeira ela tem muitos temas interessantes. E a gente tem muita coisa para passar ainda. A gente já deixa aí um acordo feito, não com você, Bruno, mas com vocês que estão nos assistindo, que eu tenho certeza que estão extraindo muito do que a gente está fazendo aqui agora. Então, aqui, eu prometo para vocês que o Bruno estará aqui de novo. Com certeza. Depois, agradecer o Vitor também, o Gustavo e o Bruno pela oportunidade de estar aqui, de conhecer a cidade, ver por que essa região é tão rica. Realmente, certamente é porque as pessoas que estão aqui estão querendo evoluir, que estão querendo trazer valor. E acho que a ideia é realmente a gente poder trabalhar essa ideia de educação financeira. Eu fico até triste porque eu não consigo trabalhar, às vezes, tanto assunto, né, em um só lugar. Confesso que eu nem vi a hora passar quando vocês falaram. Eu falei, que isso, já são 6 horas. Mas acho que é isso. Foi um prazer e contem comigo aí no decorrer. Também acho que a gente fazer essa parceria assim é sempre fundamental, porque empreendedores, né, sempre vão agregando, né? Acho que na conversa ali sobre uma ideia, algo nesse sentido, a gente acaba melhorando. O network ele é muito importante. A gente sempre também está disposto a conversar, até buscar orientações também em outras áreas, então a gente nunca fecha portas, né? A gente está sempre abrindo portas para negócios, essas coisas também. Então é interessante que também queira trocar uma ideia sobre questões financeiras, a gente se coloca à disposição também para poder orientar, trocar uma ideia com o pessoal, no que a gente puder agregar, a gente vai estar fazendo isso de alto e bom grado. Maravilhoso, né? Então, dentro disso, agradeço a vocês, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo. A gente segue firme aí na missão de trazer conteúdos ricos, pessoas ricas em principalmente experiência, conhecimento, é isso que a gente quer trazer, é essa riqueza intelectual e principalmente espelho e projeção para vocês e para todos os seus. Então, sigam, porque esse projeto não termina aqui. Na verdade, ele começa aqui e ele tem uma perspectiva de crescer de uma forma muito bem estruturada e para alcançar cada vez mais as pessoas que precisam do apoio que nós e vocês e nós juntos prestamos. É isso aí. Mais uma vez, né, completando aqui, muito obrigado pela audiência de todos, né? Foi uma excelente ideia aí, um papo muito interessante sobre a saúde financeira. Vão vir diversos outros, né? Não só sobre saúde financeira, mas aí diversos temas muito legais. Fiquem ligados em todos os próximos episódios. Todo domingo tá saindo um episódio novo. Um abraço. Um abraço. Valeu.